Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado e nesta videoaula eu serei o professor de matemática. Então, nós iremos conversar agora sobre a função seno. Essa é uma daquelas três funções trigonométricas que nós vamos conversar: a função seno, a cosseno e a tangente. Essas funções elas são muito empregadas em fenômenos cíclicos, aqueles que se repetem por determinados períodos. E eu vou explicar para você agora como é que é a função seno. Então, eu vou começar mostrando aqui o gráfico da função seno. Deixa eu fazer algumas coisas aqui para vocês entenderem como funciona isso. Então, a função seno ela é expressa por essa simbologia aqui. O que significa isso? Que nós vamos associar um número real a outro número real. Digamos um número real aqui nesse eixo dos x, e a cada número real aqui nesse eixo x, eu vou associar um número real aqui. E esse número real é o chamado seno. Então, lembra daquela tabela trigonométrica dos valores de seno, cosseno e tangente para os valores de 30, 45 e 60 graus? Aqueles valores servem para a gente construir os gráficos das funções seno, cosseno e tangente. Por exemplo, seno de 0 é 0, bem aqui assim. Seno de π sobre 2 é 1, bem aqui. Seno de π é 0, bem aqui. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é 0. E com esses valores e aqueles valores intermediários, nós conseguimos construir o gráfico da função seno, que é dado aqui. Essa parte é relativamente à parte positiva do eixo x. É claro que o gráfico não é só essa parte, é uma coisa infinita, que vem para a esquerda também aqui, da mesma maneira, obedecendo essa curva. Essa curva é chamada senoide. Ok? Agora, eu quero falar de umas coisas importantes aqui nesse gráfico. Por exemplo, a função seno é uma função periódica. O que significa isso? Que os valores dela se repetem por determinado período. Por exemplo, observe que o valor de menos 3π sobre 2, o valor de menos 3π sobre 2 é 1, bem aqui, ó, olha a altura. Observe também o valor de π sobre 2, por exemplo, também é 1, aqui, está na altura 1. A distância do valor menos 3π sobre 2 para o π sobre 2 é 2π. Essa distância aqui, daqui para cá. Isso é o período da função seno. Entenda isso como sendo esse ponto máximo aqui e esse ponto máximo aqui, como sendo o topo da crista. Entenda isso como sendo um morro, né? Ok? Isso também. O topo desse morro é chamado de crista da onda. Essa função seno se comporta como uma onda. A distância do topo para o outro topo é o período. Então, esse aqui é o período da função seno. Uma coisa também importante na função seno é a amplitude. O que é a amplitude? Observe o ponto mínimo aqui da função seno e o ponto máximo. Vamos fazer a distância desse ponto mínimo para o ponto máximo. Pega a metade dessa distância e pega a metade e o ponto superior. Essa distância aqui, daqui para cá, desse ponto A para esse ponto B, é chamada amplitude. Então, eu coloco aqui amplitude. Então, esses elementos são importantes para nós. O período, a amplitude e só, por exemplo. Deixa eu mostrar agora uma coisa importante para vocês. Mas antes disso, o significado disso tudo é o seguinte. Ó. Por que o período dessa função é 2π? A ideia é o seguinte, toda vez que você pega um valor t e aplica na função seno, e aplica o valor t mais 2π, você obtém a mesma imagem para a função. Então, seno de t é igual a seno de t
mais 2π, para qualquer que seja esse valor t. Deixa eu fazer um exemplo para ficar claro. Considere aqui esses dois valores, o π sobre 2 e o 5π sobre 2. Eu quero determinar a imagem desses dois valores, segundo a função seno. Observe que o 5π sobre 2 eu posso escrever assim, ó, como π sobre 2 mais 2π. Ok? Eu sei, então, por exemplo, que a imagem de π sobre 2 é 1. Seno de π sobre 2 é 1. O que implica para nós que a imagem de 5π sobre 2 também é 1. Porque ela está escrita da seguinte maneira, π sobre 2 mais o período. Toda vez que nós encontrarmos valores assim, serão exatamente o mesmo, terão a mesma imagem segundo a função seno. Lembrando, t e t mais π sobre 2 tem sempre a mesma imagem, porque a função seno é periódica. Ok. Agora, nós vamos fazer uma coisa importante na função seno. Vamos generalizar essa função. O que significa isso? Nós vamos multiplicar ela por um valor e vamos somar um valor a ela. E, além disso, no argumento, nós vamos colocar uma outra expressão. Por exemplo, c vezes x menos d. Acompanhe comigo para você entender como é que é essa generalização. Então, eu posso escrever também a função seno generalizada da seguinte maneira. Eu pego a função seno e multiplico por um valor b. E eu pego esse valor, agora esse resultado, e somo um valor a. E, além disso, no argumento da função, que era somente x, eu troco agora por x, c vezes x menos d. E essa expressão agora é uma generalização da função seno. Também é muito aplicada em fenômenos aleatórios. Aleatórios não, desculpa, periódicos. Deixa eu dizer o que significa os valores a, b, c e d relativamente a essa função. O valor a significa que o gráfico da função está se deslocando verticalmente, tanto para cima ou para baixo. O valor b significa que você está mudando a amplitude da função seno. Por exemplo, ela pode ficar mais alta, a crista pode ficar mais alta, ou pode ficar mais baixa, dessa maneira. Esse valor c, ele tem a responsabilidade de modificar o período. Por exemplo, o período pode ficar maior, assim, ou pode ficar menor. Ok? E o valor d, ele transposta a função horizontalmente. Em determinado ponto ele pode ir mais para a esquerda ou mais para a direita. Ok? Além disso, o período dessa função generalizada é dada por essa expressão aqui. A gente pega o 2π e divide pelo valor absoluto do c. Ou seja, eu quero que o valor c seja sempre positivo. Embora ele possa estar negativo aqui na função de alguma maneira, tá? Tudo bem? Mas quando eu for dividir, eu divido sempre pelo valor positivo. Aí eu obtenho o período da função. Deixa eu fazer um exemplo para ficar claro. Aqui nessa função, 3 mais 2 vezes seno de 4x mais 2π, eu quero determinar, por exemplo, alguns desses valores. O a é igual a 3, e ele significa o deslocamento horizontal da função. Significa que ela subiu 3 unidades em relação à origem zero aqui. Ó. Quando eu olho para cá, ela subiu 3 unidades. Ok? O valor b é relativamente à amplitude. Aqui, b. Essa amplitude aqui. Ó. Veja que a amplitude agora é 2. Veja aqui, nessa de 3 para 5 é 2. Então, isso aqui é a amplitude da função. O valor 4 é responsável por modificar o período aqui. Por exemplo, pega 2π e divide por 4, isso. Ok? Divide por 4, você obtém π sobre 2. Então, o período é isso aqui agora. π sobre 2. Ou, se você quiser olhar para cá,
pega a distância dessa crista para essa crista, também é π sobre 2. A distância de π sobre 2 para π é π sobre 2. Ok? E o deslocamento é dado por menos 2π. Tudo bem? Ok. Então, nós vimos nessa aula a função seno e a sua generalização. Lembrando que essas duas funções são empregadas em fenômenos periódicos. Na próxima aula, nós iremos ver também duas funções periódicas, a função cosseno e a tangente, e algumas aplicações. Nós vamos ficar por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.